Então, só retomando, né, a ideia é que a gente veja Jesus sobre essas duas formas. Primeiro, ele poderoso como um leão, que como filho de Deus, e em segundo, como cordeiro, que se permitiu morrer por nós, né, através da sua palavra. Bom, nós paramos aqui num trecho que falava a respeito da cura do paralítico, tá certo? Então, o trecho, só para a gente poder retomar o assunto, né? Deixa eu só ver aqui. Aqui. Está no começo do capítulo 2 de Marcos, o texto diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Esse é um ponto interessante do texto, né? Porque Jesus já tinha feito curas ali em Cafarnaum, né? Essa não era a primeira vez que Jesus passava por aquela região e muito menos a única vez que Jesus tinha curado alguém. O trecho anterior, Jesus cura um leproso, né? Então existia uma expectativa grande em torno de Jesus a respeito da cura. E é interessante o registro desse milagre que Jesus faz, justamente por toda a situação. Então, imagina, Jesus estava numa casa, a casa, naquela época, deveria comportar no máximo em torno de 50 pessoas, mas a porta já estava ocupada, o entorno da casa já estava ocupado, e o eirado que ele coloca aqui no texto é a parte superior da casa, aonde era usado, inclusive, para secar o trigo, quando da colheita, para você poder fazer o pão. Então, ele tinha uma escada externa, na maioria das casas, e eles decidiram ir por pela escada, subiram no primeiro andar e ficaram calculando mais ou menos aonde Jesus estaria dentro de toda aquela situação, né? Eu assisti um vídeo do Nicodemos que ele conta essa história de uma forma muito rica em termos de detalhes e uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, né? Mas você imagina eles fazendo um buraco no teto, né? Jesus falando, daqui a pouco começa a cair palha, cair um monte de coisa na cabeça deles, né? Aí daqui a pouco desce o paralítico na onde Jesus estava, né? Então, o que chama atenção? Existia todo um esforço, uma expectativa de que o paralítico fosse curado. É óbvio que, assim, é um tanto quanto claro que a expectativa deles era essa, né? E Jesus pega, vira para o paralítico e fala assim: seus pecados estão perdoados. Gente, é importante a gente saber o seguinte: o mais importante na vida de todos nós é o perdão dos pecados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber como lidar com essas expectativas que muitas vezes nós temos, né? E, às vezes, até o próprio paralítico enxergava isso como prioridade. Eu queria avançar mais um pouquinho para a gente voltar nesse ponto. Então, Jesus fala, né? Filhos, seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Por que eles falam a respeito de blasfêmia? Veja só, se eu cometo um pecado contra uma pessoa, imagina que essa pessoa chama José, né? Então, eu, Maurício, cometi um pecado contra o José. Faz algum sentido, o Pedro, que não tem absolutamente nada a ver com a história, me perdoar? Não, ele não foi a parte ofendida. Então, não faz muito sentido ele me perdoar. Então, quando a gente ouve a questão dos escribas falando de Jesus, de que seus pecados estão perdoados, e eles falam que é blasfêmia, é porque o único que pode perdoar os pecados seria o próprio Deus. E, no contexto judaico, quando você dizia que você era Deus, isso era blasfêmia. Pessoal, vou pedir um minutinho só, porque saiu o computador da tomada, mas é rapidinho, só para colocar para não...
Me desculpa, coisas da tecnologia, né? Então, ali, a acusação em relação a Jesus era muito séria. Blasfêmia era algo que era passível, inclusive, de morte. E aí o texto continua, né? Vendo-lhes a fé, aí ele fala assim, arrazoável em seu coração. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Estamos no versículo 7. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? É evidente que quando a gente olha do ponto de vista textual, é muito mais fácil falar que os pecados estão perdoados. Por quê? Não tem como verificar, né? Então, imagina que Jesus fosse um charlatão e ele poderia falar assim, teus pecados estão perdoados. Como não tem como conferir se de fato eles estão perdoados, do ponto de vista humano, é muito mais fácil falar teus pecados estão perdoados do que toma teu leito e anda, né? Mas a gente precisa entender o que estava por trás da fala de Jesus. Quando ele fala, os teus pecados estão perdoados, ali contém toda a passagem de Jesus pela cruz. Então, é evidente que quando ele faz essa pergunta, ela tem um duplo sentido, porque, evidentemente, não é mais fácil perdoar pecados. O caminho que Jesus trilhou para que ele pudesse perdoar os nossos pecados foi um caminho duro, que a gente sempre fala, né, que o pecado, ele é de graça, mas ele não custou barato, ele é de graça para nós, mas Cristo pagou um preço alto, e só para que a gente reforce esse conceito, o preço que Cristo pagou, mais alto, foi a separação do Pai. Apesar de toda a humilhação, apesar de todo o castigo físico que Jesus recebeu na sua carne, o principal preço que ele pagou foi a separação do Pai, para que ele pudesse assumir os nossos pecados na cruz. Então, ele estava trabalhando ali com duas realidades. Olha só, a expectativa do paralítico que queria ser curado e, ao mesmo tempo, aquilo que os escribas estavam falando sobre ele dizer se os pecados estão perdoados. E também é interessante a gente perceber que, quando eles falam aqui que eles arrazoavam a respeito desse assunto, muito provavelmente isso não era em voz alta. Então, eles estavam considerando isso no seu coração. Poxa, mas ele não poderia falar isso porque quem perdoa pecados é Deus. E ele vira para esse povo e fala, né? Por que vocês estão arrazoando sobre isso? Né? Então, ele continua assim, né? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Aí ele justifica a fala dele e por que ele decidiu, então, fazer a cura, né? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a sua casa. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Outro detalhe importante nesse texto, que às vezes passa desapercebido, é que o paralítico era alguém conhecido na cidade. Né? Quando os 4 amigos trazem eles para serem curados por Jesus, ele tinha algum convívio, ele tinha relacionamentos ali na comunidade. E aí eles olham, né, depois da cura de Jesus, ele pegar o leito e sair, significa que é algo de muito impacto para aquela cidade. Né? A gente vai ver algumas passagens do Evangelho de Marcos que mostram essa característica, né, de pessoas que têm um certo convívio ali na comunidade e que, após a cura, após a expulsão de demônios,
passam a ter o reconhecimento da comunidade em relação àquilo que eles fizeram, né? Então, eu queria só destacar um ponto que eu vejo muito importante nesse trecho, que é a questão da prioridade, né? Como a gente estava conversando, na nossa vida, a gente coloca algumas prioridades na nossa vida, e às vezes essas prioridades, elas são muito nossas, mas não são as prioridades de Deus, né? Para o paralítico, e talvez para as pessoas que são próximas a ele, a prioridade era a cura. Porque ele sofria desse mal, provavelmente já há muito tempo, e, é impressionante que assim, né? Talvez na cabeça do paralítico ele pensasse assim: bom, depois que o senhor me curar, eu vou até ver se eu consigo seguir o senhor, qualquer coisa nesse sentido, né? E Deus inverte essa ordem. Na verdade, Deus não inverte a ordem. Essa é a ordem correta, né? Primeiro nós precisamos acertar nossa vida com Deus e depois as outras prioridades, caso essa seja a vontade de Deus, né? Eu já tive oportunidade de acompanhar alguns casos de pessoas que estavam querendo se aproximar de Cristo e em duas situações são muito interessantes. Uma primeira são pessoas que têm algum tipo de problema e têm a expectativa de que esse problema seja resolvido, né? E o segundo tipo de pessoa é aquele pessoal que quer se corrigir primeiro para depois seguir a Cristo. Então, primeiro, vamos dizer, tem uma situação difícil, por exemplo, no casamento, e deseja receber a Cristo para que Cristo resolva esse problema no casamento, que é muito parecido com o paralítico, né? Querem se chegar até lá, talvez até pelo errado, né? E chegar próximo a Cristo para que Cristo cure o casamento. E o segundo tipo de pessoa é aquele que primeiro quer se corrigir para depois seguir a Cristo. Veja, a prioridade sempre será a mesma, que é para você e que é para mim. O mais importante é nós aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador, para que Ele faça a obra que Ele tem que fazer nas nossas vidas, né? Então, esse trecho ele mostra isso, né? Na medida em que eu tenho as minhas prioridades, elas precisam combinar com as prioridades de Cristo. E a nossa prioridade é o relacionamento com o próprio Deus. Não é, por mais que a gente acredite que seja, não é curar da paralisia, não é acertar o nosso casamento, não é talvez alguma questão financeira. A prioridade é com Cristo. É mais ou menos o seguinte: se você acerta a sua vida com Cristo, as outras coisas são consequências. E lembrando que muitas vezes, como a gente já viu, né, em trechos anteriores nesse curso, isso vai demorar um tempo. Eu conheço pessoas que se converteram e que tinham alguns pecados, que eram pecados recorrentes, e foi tempo para tratar isso, sabe? Não foi uma coisa instantânea, de que, poxa, se converteu, no dia seguinte já estava tudo resolvido. Não. Eu conheço pessoas que se converteram e que tinham algum problema de relacionamento com o filho, ou com a esposa, ou com os pais, e vai tempo, sabe? Não é o fato de nós nos convertermos, né, de aceitar a Cristo como nosso Salvador, ele não resolve a paralisia, né, ou aquele problema que a gente acha que é o principal. Mas Deus vai tratando muito o nosso coração. Porque muitas vezes a gente olha a circunstância e nós queremos que Jesus resolva a circunstância. E Deus não quer resolver a circunstância, Ele quer tratar o nosso coração. Porque a partir do momento que eu desenvolvo uma perspectiva correta a respeito daquilo que está acontecendo, eu aumento as chances da questão se resolver. Ou, no mínimo, eu conseguir conviver melhor com essa situação. Então, nesse trecho, a gente começa a perceber muito disso, de que Deus é o Deus da prioridade, que Ele coloca a prioridade de uma forma muito correta, onde a gente primeiro acerta o relacionamento com Ele, teus pecados estão perdoados. E se for da vontade dEle, Ele nos cura. Mas se for da vontade dEle, nesse caso aqui, existe um propósito para essa cura, que era mostrar
o poder do próprio Cristo, né? Mas, quando a gente se submete, nós temos que estar cientes de que muitas vezes Deus não vai tirar. Se nós lembrarmos de um exemplo, o próprio Paulo. Paulo, a Bíblia descreve que ele tinha um espinho na carne. A Bíblia não deixa claro qual é esse espinho na carne. Provavelmente alguma coisa nos olhos e que gerava um certo desconforto para quem olhava para Paulo. Existem outras versões a respeito disso, mas ele tinha um espinho na carne que para ele era incômodo, a ponto dele pedir por 3 vezes para Deus, para que Deus tirasse o espinho na carne. E Deus não tirou. Agora, por que Deus não tirou? O próprio Paulo declara isso. Porque ele precisava saber quem ele era. Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa muito temente a Deus, né? E essa pessoa, ela falava assim, às vezes a gente estava discutindo algum negócio, principalmente quando os negócios não davam certo. Às vezes a gente caminhava bem e bolava uma estratégia, vamos vender e tal, e sentava, calculava quais eram os argumentos, e às vezes a coisa era muito bem arquitetada por nós, né? Modéstia bem à parte, mas era muito bem arquitetada. E chegava na hora, não fechava, né? E aí eu falava assim, poxa, mas que coisa, né? Ele falou assim, olha, Deus está mostrando que é Ele quem controla, não somos nós. Então, Deus age dessa forma, né? Porque o compromisso dele não é de fazer com que a gente tenha uma vida confortável, mas que a gente tenha uma vida que é uma vida piedosa, que é uma vida que coloca Jesus em primeiro lugar, né? Continuando o texto de Marcos, a gente... deixa eu só ver aqui na minha cola se tem mais alguma coisa para eu verificar. Ah, sim. Bom, se nós pensarmos em termos de desejo, né, colocarmos de novo em perspectiva o desejo do paralítico, eu queria que a gente fizesse essa reflexão, né? Qual é o nosso desejo mais profundo, né? Qual que é aquele desejo que você fala assim, olha, o dia que eu realizar isso, então minha vida será melhor? Eu acho que muitos desses desejos, eles são legítimos. Eu acho que ele tem muitas questões que são, de fato, muito importantes, né? Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que esses desejos, eles não farão a nossa vida melhor, por mais que a gente acredite nisso. Alguns de vocês acompanharam a minha história e eu fiquei desempregado por quase 2 anos. E como eu desejava trabalhar, né? E não foi aquilo que Deus providenciou. Fiquei 2 anos desempregado, com muita ajuda de muitas pessoas da igreja. E o meu desejo profundo era de trazer sustento para casa, que é um desejo legítimo. Não tem absolutamente nada de errado em alguém querer trazer o sustento para sua própria casa. Isso não é pecado. Mas ainda assim, Deus tinha algumas questões para tratar no meu coração e que essa foi a maneira como ele encontrou. E sou grato a Deus por isso. Isso aconteceu em 2018, 18, 19, isso aí. Foi 2017, 2018, se eu não estou enganado. E eu sei que no final de um desses anos, uma pessoa chegou para mim e falou assim, e aí, como é que foi? Acho que foi 2018. Como é que foi 2018 para você? Aí eu falei para ele assim, isso já era final do ano, né? Um ano para ser esquecido. Gente, isso me pesou tanto no coração, porque, obviamente, do ponto de vista profissional, o ano foi um ano difícil, né? Até certo ponto perdido. Mas, na hora, eu comecei a lembrar das experiências que nós tivemos aqui em casa, de fidelidade de Deus. E foram tantas, tantas, tantas. Nós temos um pote aqui em casa, que é um pote que a gente... Tudo aquilo que acontece, que nós entendemos que é uma graça de Deus, a gente registra num bilhetinho, né? E coloca no pote para, no dia de ações de graças, a gente rever
esse potinho. Aliás, é uma prática muito legal, se vocês quiserem adotar, eu recomendo, porque o dia de Ação de Graças, que é na verdade uma data americana, né? Mas tem um dia no ano, né, seja Natal, Ano Novo, em que vocês vão olhar para as bênçãos que Deus fez na vida de vocês e quanta coisa se perde, sabe? De você olhar para aquilo lá e relembrar. E às vezes eram coisas assim muito simples, do tipo uma mensagem de WhatsApp, sabe? E aí eu parei para pensar e falei assim, puxa vida, né? Eu aqui. E às vezes a gente se torna infeliz por causa daquele desejo, porque aquele desejo não se realiza. E você deixa de olhar para tanta coisa boa que acontece em volta de você. Então, a reflexão que eu queria trazer para nós, nesse ponto do nosso estudo, é qual é o nosso mais profundo desejo, né? Até que ponto isso tem se tornado, para cada um de nós, um impeditivo de enxergarmos as pequenas coisas que Deus faz no nosso dia a dia. Nós devemos ser gratos pelo ar que a gente respira. O fato de estarmos vivos é graça e dom de Deus. E muitas vezes a gente deixa com que esse desejo, que muitas vezes, de novo, pode ser algo legítimo, né? Mas nos impede de enxergar esses pormenores, né? Então, a minha questão é trazer essa questão para nós de que a gente deve colocar esses desejos no lugar deles, ou seja, colocar isso diante de Deus. A Bíblia, ela ordena que a gente faça isso, colocar os nossos desejos a Deus com ações de graça, né? Mas ao mesmo tempo que a gente coloque isso em perspectiva, para que isso não tome um lugar na nossa vida que não é o lugar dele, mas é o lugar de Deus, né? E muitas vezes, né, também falando um pouquinho aqui de conversão, às vezes a gente quer saber assim, qual que é a técnica para fazer Deus fazer o que eu quero, né? Na minha imaturidade espiritual, que já passei, eu ficava pensando assim, será que se jejuar, Deus vai atender? Não, acho que tem que fazer oração. Não, acho que tem que estudar mais a palavra. Não, se eu fizer tudo certinho, Deus vai abençoar. E a gente fica querendo manipular Deus, né? E Deus não é dessa forma. Que é exatamente o que os fariseus faziam, né? Então, a gente já teve uma discussão nesse curso a respeito da religião versus o cristianismo, onde a religião é uma série de regrinhas para você cumprir, e o que Deus quer não é isso, Deus quer um relacionamento, e isso é muito mais profundo do que um conjunto de regras, né? Para a gente tentar manipular a Deus. Tá certo? Bom, vamos continuar no texto aqui. No versículo 13, de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Olha que interessante, né? A coletoria era onde se arrecadavam os impostos. Então, Levi era muito mal visto pelo povo judeu, porque ele era o representante do governo para fazer a cobrança de impostos que eles achavam que era injusta naquela época. Então, ele era mal visto pelo povo, né? O versículo 15. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Lembra, quando a gente viu lá no início do versículo 2, a multidão afluía para onde Jesus estava. Por isso que muitas vezes a gente vai ver Jesus falando para as pessoas assim, olha, não fala a respeito do que eu tenho feito, porque a multidão que se aglomerava em torno dele era impossível dele continuar muitas vezes o ministério, né? Então, nesse caso que é contado aqui no 2:15, também acontece da mesma forma. Grande número e também o seguiam, né? Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come ele com publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes:
Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim para chamar justos, e sim pecadores. Então, o que Deus está colocando aqui, né? Quando a gente olha para a vida dos fariseus, e isso é um cuidado que nós devemos ter, ele junta com a patota dele, né? Então, fica fariseu com fariseu, publicano com publicano, pecadores com pecadores. E a gente forma o nosso grupinho. Isso traz uma dificuldade muito grande para a gente poder trazer pessoas para Cristo. Porque o nosso relacionamento acaba sendo muito restrito a pessoas que também já conhecem a Cristo. E nós não podemos perder de vista a grande comissão, que é ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Se nós não temos contato com pessoas que ainda não conhecem a Jesus, como é que nós vamos pregar? Né? E começa a acontecer também um fator interessante, que a gente começa a tomar a nossa agenda com compromissos da igreja. Então, se antes, isso acontece com muitas pessoas, né? Então, antes a gente tinha um jantar de sexta-feira que é com uma turma, sei lá, o vizinho de condomínio ou o pessoal do trabalho. E a gente deixa de ir, porque tem compromisso na igreja, porque tem coinonia, porque tem churrasco de família, porque tem a coinonia faz uma programação de fim de semana. E com isso, nós vamos nos separando de pessoas que não têm o contato com a palavra do Senhor. Então, precisamos ter cuidado com isso, estar atentos a isso. Se nós estamos abrindo na nossa agenda oportunidade para nos relacionarmos com pessoas que ainda não conhecem a Cristo, porque a nossa convivência é a forma pela qual Deus providencia a salvação. E se nós formos lembrar, né, da nossa própria conversão, algumas pessoas se dispuseram a gastar tempo conosco, na verdade. Então, eu olho para a vida do Chico e da Denise, ainda estava falando com o Ricardo agora há pouco, a respeito da minha conversão, e o Chico e a Denise, eles foram fundamentais na minha conversão. E eles gastavam muito tempo com a gente, né, os adolescentes. Isso daí, gente, olha, só para vocês terem uma ideia, 1986, já faz bastante tempo, né? Mas foi quando a igreja, quando eu me converti. Nessa época, eu me converti na IBCU. Olha, né, nem fonte, né? Eu só mudei de igreja quando passou de IBCU para fonte. Mas pessoas investiram tempo nas nossas vidas para que a gente pudesse se achegar ao Senhor. Então, da mesma forma, nós devemos ter na nossa agenda espaço para receber pessoas que não são de Cristo, né? Que ainda não conhecem a Cristo. Então, Jesus estava nesse banquete com publicanos e pecadores, como se existissem não pecadores, né? Na verdade, se falasse pecadores, incluía todo mundo. Mas, ainda assim, ele estava sendo questionado por isso, né? E a resposta que Deus dá para esses publicanos, ela é de uma sabedoria divina, né? Não podia nem ser diferente. Mas ele fala, né, que ele veio para aqueles que estão doentes, não para os sãos, né? Estou vendo aqui minha cola. Então, a gente pode, de uma certa maneira, começar a nutrir um certo sentimento como desses fariseus que estão aqui. Né? Deixa eu só ver se eram os fariseus, os escribas, os escribas dos fariseus. Onde a gente começa a ver o seguinte, né? A se comparar. Então, puxa vida, olha como eu sou um cara bacana. Fui de um culto ao vivo na igreja. Participo das escolas bíblicas, né? Dou dízimo. E a gente começa com uma série de questões em que a gente começa a se comparar com outras pessoas. Isso traz para nós um certo ar de superioridade semelhante ao que está acontecendo aqui. E não é isso que Deus quer. Né? Quando ele fala que ele veio para os que são doentes, nós somos doentes, por mais que a gente ache que não. E a gente precisa de médico. Né?
Ora, os discípulos de João, continuando no 2,18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os fariseus e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Então, o que a gente percebe aqui com relação ao jejum? Eu acho que esse é um ponto importante. Na lei judaica, existia só um dia no ano em que a lei ordenava o jejum. E os fariseus, por uma questão de uma série de regras que eles estavam impondo ao povo, eles colocavam o jejum de 2 vezes por semana. Se eu não estou enganado, de segunda e quinta, se eu não estou enganado. E os discípulos de João acompanhavam esse mesmo ritual, que não era uma ordenança que estava na Bíblia, tá certo? E eles vieram questionar Jesus por que os discípulos dele não faziam essa prática, né? Não tinham essa prática. De novo, aqui a gente começa a perceber que existe a regra e existe o conteúdo, né? E em todo momento nós vamos ver que Jesus ele questiona, ele confronta esse jejum, né? Esse jejum não, desculpa, essas regras, que são regras que foram impostas por homens, por tradição, não as regras evidentemente colocadas por ele mesmo, uma vez que ele é o próprio Deus. Então, é a primeira vez que Jesus também utiliza, no livro de Marcos, a analogia com o casamento. Posteriormente, ele vai voltar nesse mesmo tema, mas é a primeira vez que ele coloca dessa forma. E ele está sinalizando aqui também, né, pela primeira vez, de que o noivo será tirado. Então, quando a gente olha para o texto, a gente vê que Jesus foi muito claro em relação à sua obra. Ele é o noivo, ou seja, ele é a pessoa que naquela sociedade era a pessoa mais importante, e ele seria tirado. E aí ele fala do jejum, né? Que dias virão, contudo, em que ele será tirado do noivo, e nesse tempo jejuarão. E aí muitas pessoas falam assim: e o jejum hoje? Como é que a gente lida com isso? Existem pessoas que fazem o jejum. O jejum ele não de qualquer forma, uma forma de manipular a Deus, que muitas vezes as pessoas associam nisso, né? Então, eu tenho uma coisa que eu quero muito que Deus faça, então eu vou jejuar. Isso não é jejum, isso é greve de fome, né? Querer impor a Deus a sua vontade por greve de fome é uma tremenda bobagem. Mas existem práticas que você deixa de comer para orar e se aprofundar na palavra. Isso é extremamente louvável, né? Você colocando a seguinte questão: a palavra de Deus e a comunhão é mais importante do que o meu alimento. Então, isso é uma prática que a Bíblia ela não condena, né? Mas ela condena a prática quando a pessoa faz com a intenção de mostrar o quanto ela é piedosa, né? Nós vamos ver um trecho um pouco mais para frente que ele fala, né, que você que jejua, faça isso com alegria. Ou seja, ninguém precisa ficar sabendo que você está jejuando, né? Isso está ali no próximo ao Sermão do Monte, em que ele fala a respeito disso. Então, nós temos que ter essa convicção. Eu posso jejuar? Posso, pelos motivos corretos. Quais são os motivos corretos? Aprofundar um determinado ponto da palavra, né? Poder desfrutar daquilo que Deus tem para ensinar, oração. Então, eu faço o jejum. Tirando isso, não existe nenhuma exigência ou nenhuma ordem, ordenança para que a gente faça o jejum, a não ser essa questão de se aprofundar em um determinado ponto da Escritura.
E Jesus também fala, né, que ele veio para os que estão doentes. Aquele pessoal que acha que está tudo em ordem, não é para eles que Jesus veio, né? E na sequência, ele traz duas ilustrações que também nos desafia do ponto de vista de entendimento, né? Ele fala assim, olha, nós estamos no 2:21. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. É interessante como Jesus traz para nós uma palavra, e até por falta de entendimento do contexto, a gente precisa fazer um certo exercício para entender aquilo que Jesus está dizendo, né? Então, aquilo que Jesus está trazendo como novidade, como evangelho, é algo que naquela tradição é o tempo todo desafiado. Então, nós vamos ver que Jesus desafia os fariseus em relação ao sábado. Jesus desafia os fariseus em relação à cura, em relação a perdão de pecados, em relação ao jejum, que eram todas práticas estabelecidas dentro do judaísmo. E Jesus rompe com tudo isso. Então, o que era o velho? O velho é aquilo que estava instalado no povo judeu e que não era a verdade de Deus, mas eram regras. É como se a gente tivesse aqui algo que é extremamente puro e ele foi coberto com uma série de regras e uma série de imposições e acabou se perdendo a essência. Nós temos alguns trechos do livro, dos evangelhos, que mostram isso. A questão das ofertas, em que os nobres daquela época, né, ou as pessoas que tinham posses naquela época, elas faziam questão de fazer doação em moedas, para que quando a moeda caísse lá no vaso, isso fosse visto por todos, né? Pessoas orando em praça pública para mostrar a piedade que elas tinham. Pessoas, quando jejuavam, né, faziam aquela cara de contrito, né, para mostrar que, olha, como ela é uma pessoa pia, né, ela faz jejum. Então, são todas demonstrações de questões que estão muito além daquilo que é o conteúdo que nós devemos ter. E Jesus condena essa prática. Então, devemos também examinar as nossas motivações e também examinar o quanto nós desejamos ser vistos por essas coisas. Às vezes, numa atitude em que mais está procurando se promover do que propriamente obedecer a Jesus. E isso a gente pode escorregar a qualquer momento, né? Eu escorrego e imagino que vocês também. De você se pegar, de repente, fazendo algo que a motivação, ela não é exatamente agradar a Deus. Ela pode ser agradar a si mesmo, pode ser agradar a terceiros, pode ser motivado por medo dos homens, e isso, evidentemente, traz problema para nós em termos de santidade, né? Eu gostaria também de pedir que a gente abrisse, voltar um pouquinho aqui. Então, por que essas regras, elas eram tão importantes para aquele povo? Veja só, do ponto de vista humano, não seria muito mais fácil você ter lá 10 regras, né? Se a gente for pensar nos 10 mandamentos, 10 regras, e você poder se avaliar em relação a essas 10 regras e saber se você está salvo ou não. Isso seria para nós uma garantia. Então, vamos lá. Não matarás. Beleza, se eu estou em ordem. Não furtarás. Ok, beleza, estou ok. Isso traria para nós um certo conforto. E é mais fácil seguir regra do que desenvolver um relacionamento com Cristo. Não sei vocês, mas o relacionamento com Cristo é algo que depende de uma pureza, depende de uma disciplina de oração, de estudo da palavra, que é muito mais complexo do que simplesmente obedecer algumas regras. E por que não é assim que funciona o Evangelho? Não é assim
Porque a nossa garantia, ela também vem do relacionamento. Como é que a gente sabe que nós estamos salvos? Se a gente não tem esse checklist de regras para saber se a gente está bem ou não com Deus. Abre, por favor, em Efésios 1:14, porque a resposta está lá. Efésios 1:14. O texto diz assim. Ele está falando aqui a respeito do Espírito Santo. Eu vou começar no 13, só para a gente poder contextualizar, tá? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, quem é o selo que garante a nossa salvação? É o próprio Espírito Santo. E na medida em que você desenvolve um relacionamento com Deus, com seu Filho, com o Espírito Santo, essa certeza ela é colocada no seu coração. Não é a regra, não é o cumprir a regra que vai trazer para nós a certeza da salvação, mas é o relacionamento com Deus. Então, quando a gente olha para isso que estava instaurado, que é o velho, né, a gente percebe que esse povo ele queria ser aprovado por Deus, porque ele cumpria as regras que estavam sendo colocadas naquele momento, e Jesus rompe com isso. Então, por isso que ele fala, se você for fazer um remendo num vestido velho com tecido novo, esse tecido novo ele vai ter um certo encolhimento e isso vai fazer com que produza um rasgo ainda maior do que aquele que originalmente foi feito, né? E também a questão do vinho novo em odre velho. Para que isso fosse possível, o que precisaria acontecer? Que esses escribas, esses fariseus, renovassem o seu próprio coração. E na medida em que eles renovassem o seu coração, o coração deles fosse feito novo por meio da obra de Jesus Cristo, aí sim você poderia fazer o remendo que fosse necessário e você poderia colocar o vinho que fosse necessário para que eles pudessem receber a nova mensagem, que não é baseada em regras, mas é baseada no amor. Em primeiro lugar, o amor que Jesus teve para cada um de nós, morrendo na cruz. Então, esse texto, ele busca mostrar o seguinte: Jesus não está preso a convenções daquele contexto onde ele estava inserido. Se a gente olhar para a figura do leão, né, que é a figura que a gente está desenhando nesses textos que a gente tem lido, Jesus é absolutamente muito mais poderoso do que qualquer situação que estejam colocada ali. E ele vai desafiar as pessoas que estão com o poder, que no caso ali eram os fariseus e os escribas. Por isso que ele fala, né? Remendo novo em vestido velho. Isso não vai combinar. Primeiro é necessário que haja um novo entendimento, que o coração seja convertido para uma nova mensagem, que é a mensagem do Evangelho. E a partir do momento em que você aceita o Evangelho e você renova seu coração, então aí é possível que você tenha o remendo novo e que você seja colocado, no caso do odre, né, com coração novo, renovado, então você consegue colocar vinho novo nesse odre. Tá certo? Ok. Aqui para parar a apresentação. Então, pessoal, essa que é a grande mensagem que a gente tem para o dia de hoje, né? Que nós devemos a cada dia renovar o nosso coração, que a gente deve a cada dia observar aquilo que é a essência da palavra. Vocês vão perceber que daqui para frente os fariseus e os escribas vão pegar Jesus porque ele está mexendo com aquelas estruturas que são as estruturas tradicionais daquele povo, né? E com as autoridades daquele povo. E até que se culmina com a prisão
né, e morte de Jesus Cristo. E a gente consegue perceber. Tanto é que é interessante você notar também que em todo o acontecimento tem sempre um escriba fariseu ali, né? Eu fico imaginando o seguinte, que quando Jesus começou a ficar muito conhecido e as pessoas afluíam lá para falar com Jesus, os escribas e os fariseus mandaram lá os seus enviados, né, seus emissários, para saber de quem de fato era esse Jesus que estava falando a respeito de Deus, né, e que em determinado momento chegou até a se colocar como o próprio Deus. Então nós vamos ver essa caminhada. Jesus desafia as autoridades religiosas na época, e isso culmina com a sua prisão e morte, que aí também é a outra parte do nosso estudo, certo? Pessoal, alguma questão, alguma pergunta, algo que a gente possa esclarecer? Tranquilo? Então tá bom. Eu vou orar para que a gente possa encerrar nossa reunião e aí a gente tem mais para a semana que vem, tá certo? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado pelo Evangelho, obrigado também, Senhor, pela obra de Jesus Cristo. Que a gente possa sintonizar o nosso coração e os nossos desejos, Pai, com o Teu desejo. Que, acima de tudo, Senhor, a gente coloque o Senhor como prioridade nas nossas vidas. Que nenhuma circunstância, Pai, que nada possa ser mais importante do que a Tua própria palavra, Pai. Que nada ocupe o Teu lugar nas nossas vidas. E que a gente possa ter uma vida que Te agrada, que Te honre, que Te louva, Pai. Abençoe a cada um de nós no início dessa semana, que possamos fazer frutificar, ó Pai, essa palavra nos nossos corações por meio da obediência, Pai. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém.